o Evangelho e se preparar e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmão Zé Renato, por favor, pode fazer uma oração para nós? Amém. Obrigado. Irmãos, todos nós vamos passar em nossas vidas momentos difíceis, né? E este momento aqui foi um momento difícil para os discípulos. Por quê? Porque eles estavam no barco e uma grande tempestade começou a surgir no mar, e eles então ficaram temerosos. Tá? Então, depois de um dia de ensinamento, depois que Jesus já estava cansado, ele encaminha com os discípulos para o barco e eles vão atravessar esse mar aqui, que na verdade é o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Tá? Ele deixa a multidão e parte com os barcos. E eu gostaria de destacar 5 pontos que nós podemos aprender com esse texto, tá bom? O primeiro deles está no verso 35 e 36. Diz assim, ó: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Então Jesus que falou: vamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Bem, Jesus, ele está conduzindo os discípulos para o outro lado. E aí eu gostaria de pensar nisso, né, destacar que Jesus, ele nos chama a si. É o próprio Senhor Jesus que nos atrai, irmãos. É o poder do Senhor Jesus que nos atrai a Ele. Ele conduziu os discípulos. Ele chama os discípulos para entrar no barco e passar para o outro lado, tá? E talvez Jesus esteja tocando no coração de alguém que esteja nos assistindo, tá? E que está também sendo atraído pelo Senhor, para que Ele possa te conduzir, tá? Para que Ele possa conduzir a sua vida.
Uma das coisas que eu tenho procurado aconselhar aos irmãos olha, ora a Deus para que Ele possa conduzir o caminho da sua vida, da sua família, do seu trabalho, do seu estudo, da sua vizinhança, que Ele possa direcionar, que Ele possa ser a luz do seu caminho, que Ele possa direcionar os seus caminhos. E a primeira coisa que é necessária para que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor Jesus, irmãos, é crer nele, é acreditar que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. E aí, eu gostaria que você deixasse marcado o Evangelho de Marcos, e vamos lá para Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. A partir do verso 27. Atos capítulo 16, a partir do verso 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Então veja só, irmão. Este homem está passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele era um carcereiro, ele era o responsável pela prisão, houve um terremoto, as cadeias se abriram e ele pensou, todo mundo fugiu. Pensou em se matar. Chegou naquele momento assim que está no seu limite do estresse, da pressão, daquele cargo que ele tinha, e ele queria se matar. Mas Paulo, percebendo, falou: opa, peraí, não faça isso. Que isso, rapaz, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E ele, todo trêmulo, né, espantado com isso, entra lá, bota a luz, vê todo mundo lá, tira Paulo e Silas para fora, porque eles, né, por causa do terremoto, eles já estavam soltos. E aí, qual foi a pergunta dele? O que é necessário fazer para ser salvo? Irmãos, para nós sermos conduzidos pelo Senhor Jesus, precisamos ser salvos pelo Senhor Jesus. E então Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, Jesus, Ele quer nos conduzir, Ele quer direcionar a nossa vida, Ele quer direcionar a sua vida, meu querido irmão. Através das Escrituras, através da igreja, através da comunhão, Ele quer conduzir a nossa vida, irmãos. Nós temos que viver uma vida com paz abundante, com alegria. Ele quer nos conduzir. E num momento muito difícil, se coloca aos pés do Senhor, deixa que Ele conduza. Os discípulos foram conduzidos por Jesus para aquele barco. Jesus sabia que ia haver a tempestade, irmãos. Mas foi Ele que conduziu. E este homem, depois de tudo isso que aconteceu, se você for comigo lá no verso 31, ele vai dizer, e eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lá no verso 34, ele diz assim: e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Então trouxe alegria, trouxe tranquilidade, trouxe paz para ele e para a sua casa. Então, meu querido irmão, deixa o Senhor Jesus conduzir a sua vida. Ele nos conduz, é Ele que nos direciona, é Ele que vai mostrando o nosso caminho. Mas não significa que não vai haver tempestades. Não significa que não vai haver problemas, dificuldades, lutas. Pelo contrário. Vamos voltar lá no nosso texto.
Marcos capítulo 4, verso 37. O texto diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, o segundo ponto que eu quero destacar é que quando você vem para Jesus e Ele começa a conduzir a sua vida, não significa que não vai haver problemas, tempestades. Não é que vai ser tudo maresia e tranquilidade. Tudo vai dar certo, você vai ser próspero, a sua mulher vai ser boa, os seus filhos serão obedientes, o seu trabalho vai aumentar o seu salário e você vai ser uma bênção. Não. Pode vir as tempestades. Como aconteceu com os discípulos. Poxa, estamos aqui nesse barquinho, pequeno, nesse mar, começa uma tempestade, as ondas começam a subir por cima do barco, todo mundo entra em desespero. Irmãos, até mesmo homens de grande fé podem se desesperar diante de uma determinada situação. Mesmo você que é fortalecido na fé, meu querido irmão, pode acontecer coisas na sua vida que você se abala. Olha o que diz lá em 2ª carta aos Coríntios. Deixa marcado aqui, vamos para a 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, um grande apóstolo, um homem de fé, cheio do poder, que fazia sinais miraculosos, que falava com o Senhor, que foi ensinado pelo Senhor ressurreto. Ele chegou um momento da sua vida de tão grande tribulação, irmãos, que ele pensou que ia morrer. Se desesperou. O apóstolo Paulo ficou desesperado? Pois é o que diz aí, capítulo 1 de 2ª carta aos Coríntios, verso 8. Porque não queremos, irmãos, ele está falando no plural, porque outras pessoas estavam escrevendo com ele, estavam junto com ele quando ele escreveu a carta. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados. Mas, presta bem atenção, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Pensa o apóstolo Paulo desesperado da vida, irmãos. O homem que diz para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mas ele se desesperou. Tamanha foi a tribulação, a aflição, a perseguição que o apóstolo sofreu, ele e aqueles que estavam com ele na Ásia. Então perceba só, irmãos, não significa que quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, e eu creio que aqui todos nós estamos, não significa que não há de vir tribulações temporais, aflições, momentos de angústia, mas lembre-se, Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, irmãos. É nele que nós temos que estar, aguardando, esperando. O próprio apóstolo Paulo aí, na própria 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, então se você está no capítulo 1, vai para o capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então esse mesmo homem que passou uma grande aflição, desesperado, com aqueles que estavam com ele, também diz logo à frente, olha, mas essa tribulação, ela não há de se comparar com aquilo que se há de revelar para nós, amém? E talvez você esteja angustiado nesse momento, talvez você esteja aflito, talvez você esteja com medo, mas eu quero dizer, irmãos, confie no Senhor.
porque Ele é quem caminha a nossa vida. O Senhor Jesus estava ali com aqueles homens, e eles não precisavam temer, mas eles temiam. E lembre-se, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele nos diz que no mundo vamos ter tribulações. João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no Senhor. A nossa paz está no Senhor Jesus, irmãos. Mas ele continua, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Em mim tenhais paz, mas no mundo vamos ter aflições, tá? Então o próprio Senhor Jesus nos ensina que nós podemos ter tempestades, ondas, tribulações e aflições. Não se engane, irmãos, o mundo é contrário a nós, porque nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos a Deus, amém? Mas se nós voltarmos lá, né, Marcos capítulo 4, no versículo 38, a Bíblia diz que ele estava dormindo. A tempestade, as ondas, né, eu não sei como é que é isso, irmão, o sono deveria estar muito profundo, ele deveria estar muito cansado, e realmente o Senhor Jesus cansava, tá, irmãos? Ele não era um super-homem, ele era homem igual a nós, só que ele era Deus também. Como é isso, pastor? É um mistério, tá? Mas ele é Deus e é homem. Ele estava cansado, dormindo profundamente, aquele sono de nenê, né? Que você balança, ele não quer acordar. Olha lá o que diz, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? A impressão que eu tenho, né, refletindo nesse versículo, é que Jesus parecia estar muito longe, que os discípulos estavam só. E eu vou dizer, irmãos, muitas vezes nós vamos nos sentir só, tá? Eu acho incrível, irmãos, que a nossa congregação, a nossa igreja, ela é muito pequena, né? Nós somos um grupo de irmãos muito pequeno, sabe? E eu não fico triste por isso não, eu estou super feliz, né, irmãos? Mas, o que me deixa triste é que a gente tem os mesmos problemas das igrejas grandes. É igualzinho. Ah, né? O irmão Francisco está lá com a congregação pequenininha, dando umas gatinhadinhas, já está tendo pancada já. É uma atrás da outra, irmãos. É assim que é. Às vezes você vai se sentir meio só. Fala, caramba, né, meu? Irmãos, viver para Cristo para mim é tão prazeroso, tão bom, sabe? Eu fico assim, sabe? Me sinto angustiado de não conseguir transpor esse meu mesmo sentimento para as minhas ovelhas. Eu quero que a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, a sua mente, o seu coração esteja contente, alegre, feliz, porque em Cristo nós temos tudo isso, irmãos. Agora, se eu olhar para a minha vida, só para mim, para esse mundo, irmãos, eu não consigo sentir isso não, tá? Porque aí eu lembro dos problemas. Mas a Bíblia diz para nós lançarmos toda a ansiedade sobre o Senhor. Nós temos que descansar no Senhor. Mas os discípulos achavam que estavam só. E muitas vezes, quando nós nos sentimos só, o que vem? Medo, aflição, desespero. Você se sente sem proteção. Mas eu quero garantir para os irmãos que Deus está conosco a todo tempo. Pode ser a onda que for, o tsunami. Ele está conosco, irmãos. E se você tiver que passar dessa vida para uma vida melhor, ao lado do Senhor, vai acontecer. E eu digo amém. Porque Ele é o nosso dono.
A nossa vida não pertence a ninguém mais a não ser ao Senhor, irmãos. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. É Ele que dá a paz, é Ele que tira a paz. É Ele que dá a prosperidade, é Ele que tira a prosperidade. Ele é o dono, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E Ele está sempre conosco. Olha o que diz lá em Salmos. Salmos capítulo 121. Esse salmo é um salmo que tinha um querido irmão que já está com o Senhor, que ele gostava muito desse salmo, né? Salmo 121, a partir do versículo 3, ele diz assim, ó: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, né? Não vai ficar com sono não, tá? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Amém? Esse é o mesmo Deus que eu sirvo, irmãos. Tá? Ah, mas está lá no Antigo Testamento, isso é o Deus de Israel. Não, o Deus de Israel é o meu Deus também. É o mesmo. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Senhor. Ele não tosqueneja. Ele está sempre conosco. Mas os discípulos estavam ali com o Senhor, dormindo ao lado deles, eles estavam desesperados. Ei, Senhor, você não está percebendo que a gente vai morrer? Você vai deixar a gente morrer? Mas o Senhor estava com eles, o Senhor estava presente com eles ali. Olha o que diz lá em Isaías. Quando eu estava preparando essa mensagem, esse versículo, né, de Isaías capítulo 40, verso 28, né, ele mostra quem é o nosso Deus. Se você se sente muitas vezes só, fraco, cansado, eu quero te mostrar quem é o Deus que você serve, de quem você é, a quem você pertence e a quem você tem confiado. Olha só o que diz aí, ó, Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A pergunta. É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. Por isso que Paulo dizia, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque aí eu fico na dependência do Senhor. Dependa de Deus, irmãos. Não dependa do seu raciocínio, da sua força, da sua inteligência, do seu dinheiro. Não, dependa de Deus. Porque esse aqui é o Deus que eu conheço. Um Deus que dá força ao cansado e dá forças a quem não tem vigor. Os jovens se cansarão, né? Você se sente muito jovem, muito forte, mas fica cansado. E se fadigam, e se fadigarão. E os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Confie no Senhor. Jesus estava ali dormindo, mas ele estava acordado. Ele estava dormindo tranquilamente, mas ele estava cuidando dos discípulos, irmãos. Só que os discípulos não sabiam. Eles ficaram aflitos, eles ficaram com medo. Mas veja, jamais estamos só em nossas vidas, irmãos. O Senhor Jesus nos prometeu isso. Ele prometeu aos seus discípulos. Se você for comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14, que fala a respeito do nosso Consolador, do Espírito Santo, que está sempre conosco. João, capítulo 14, versículo 15 em diante, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, o Consolador que habita dentro de nós, está conosco sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Estamos sempre com o Senhor. Então, esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto é: deixe Jesus te conduzir. Creia nele e deixe ele conduzir. E se vier as tempestades? Elas virão. Existe igreja que vai dizer que você vai ser sempre vencedor. Eu falo para você, nós somos vencedores em Cristo, tá, irmão? Mas neste mundo teremos aflições. E se nós estivermos no meio da aflição, saiba que o Senhor está contigo. Nós nunca estamos só, mesmo que pareça que Ele esteja dormindo. Mas eu quero te mostrar, além disso, que o Senhor Jesus tem todo o poder. Vamos voltar lá para Marcos, capítulo 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Esse é o Senhor que nós servimos. E é neste Senhor que eu quero que você confie. Porque Ele pode acalmar as tempestades. Talvez a gente olhe para os problemas, irmãos, e a gente não vê a solução. Mas eu falei agora, recentemente, para uma irmã, que ela falou: pastor, não tem mais solução para isso. Eu falei: não, irmã, eu sou de um Deus do impossível. É impossível para mim, mas para Ele nada é impossível. Agora, se Ele não quiser, mesmo que eu me esforce, não vou conseguir resolver. Mas não limite o seu Deus, irmãos, porque o nosso Deus tem todo o poder. Ele tem poder para mudar as coisas, e Ele muda. Olha o que o Senhor Jesus fez. Ele se levantou e olhou para o vento e falou: fica quieto, acalma-te, cala-te. E o que a natureza fez? Obedeceu. Se o Senhor Jesus quiser te curar, Ele cura. Se Ele quiser mudar o seu lar, que está destruído, para um lar construído, Ele constrói. Porque se Ele conseguiu nos salvar, irmãos, porque nós não tínhamos salvação, só em Cristo podemos ser salvos. Porque às vezes a gente olha para a gente acha que a gente é bonzinho, mas a gente não é. A gente é pecador, irmãos. Tá? A nossa natureza é pecadora. Nós somos formados no pecado. Antes de nascer, já somos pecadores. Tá? E eu vou dizer, irmão, sabe quando é que a gente vai se livrar totalmente do pecado? Só na ressurreição dos mortos. Que a gente vai ser transformado. Mas essa natureza, essa presença do pecado está aqui ainda. Por isso que a igreja tem problema, tá, irmãos? Porque ainda que nós sejamos santos, santificados em Cristo, ainda que nós sejamos salvos, ainda somos pecadores, estamos nesse tabernáculo e cometemos pecados. E os discípulos não conseguiam entender que aquele que estava ali ao lado deles é o Deus de todo o universo, e que tudo que estava acontecendo estava no controle dele, porque Jesus tem um controle de todas as coisas. E sabe o que esse Senhor falou para nós? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E sabe por que ele falou isso? Porque ele tem o poder para falar. Se você for comigo lá em Mateus capítulo 28, Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18, o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos, um pouco antes de ele ser elevado aos céus: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Por isso, irmãos, que eu não tenho medo, vergonha, nem me sinto constrangido de falar aqui: irmãos, vamos fazer o certo. Porque o Senhor Jesus, Ele deu autoridade para nós ir pegar e ensinar.
A igreja tem essa autoridade, irmãos, de pregar o evangelho, de batizar pessoas que se são salvas e ensiná-las a guardar algumas coisas, todas as coisas, até que acabe tudo. Então, não se sinta ofendido comigo. Eu posso falar aqui, ó, irmãos, se você está fazendo o que é errado, faça o que é certo. Porque o Senhor, que tem todo o poder, Ele nos enviou para fazer discípulos e ensiná-los. Mas para encerrarmos, eu gostaria de destacar o quinto ponto, que é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não acredita em Deus, irmãos, se você não acredita na palavra do Senhor, irmãos, não tem como. É impossível agradar a Deus. Olha o que os discípulos fizeram. Vamos lá, Marcos capítulo 4, versículo 40. Ele disse aos discípulos, e disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Sabe o que estava faltando para esses homens, irmãos? Fé. Essa palavra com 2 sílabas. Fé. Aliás, 2 letras, né? Uma sílaba, 2 letras. Sabe o que falta para nós muitas vezes, irmão? Fé. A gente está lá no meio da tempestade e está desesperado. Sabe por quê? Porque falta fé. Mas pode acontecer. Lembra que eu li lá de Paulo? Que ele também se desesperou da vida? Quando estamos com Jesus em nosso barco, irmãos, devemos crer que tudo está correndo conforme o propósito daquele que nos salvou. Quando nós temos Jesus nas nossas vidas, irmãos, nós temos que ter essa convicção que se nós estamos passando por tribulação é porque Ele permitiu, e que se nós estamos passando por momentos bons é porque Ele permitiu, e se nós estamos aqui agora é porque Ele permitiu. Se você for no hospital agora, você vai levar 5 horas para ser atendido, tá? No mínimo. Mesmo que seja um plano de saúde particular, tá? Porque os hospitais estão cheios de doentes. E se você for agora, lá no cemitério de Nova Iguaçu, vai ter alguém sendo velado lá. E se você for lá do Rio, lá do Caju, vai ter um monte. Mas nós estamos aqui, cultuando o nosso Deus, relembrando a morte dele, até que ele venha, estudando a sua palavra e pregando o evangelho do Senhor. Sabe por quê? Porque ele quis assim, porque ele está no domínio de tudo, e eu creio nisso, irmãos, tá? Eu creio. Faltava fé para esses homens. Os discípulos ainda estavam tímidos, lhes faltava fé. Eles estavam andando com o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas eles ainda tinham medo. E eu quero dizer, irmãos, nós temos esse Senhor dentro de nós. Por que você está com medo ainda de tomar uma decisão na sua vida? Por que você tem medo ainda? Não tenha medo. Se você está sendo direcionado pelo Senhor, irmãos, na sua vida, creia nele. Mas esse mundo está muito difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque está faltando fé. A Bíblia diz que quando o Senhor chegar, será que ele vai encontrar fé? Sabe por quê? Porque lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus? Então, quem é que vence esse mundo, irmãos? Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que tem fé. A nossa fé vence esse mundo. E eu vou dizer, irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Dias difíceis. Não só por causa das doenças, irmãos, mas por causa dessa bagunça que está a nossa sociedade. Invertendo tudo. Está difícil. Você não sabe se você pode mandar seu filho para a escola ou não, se alguém vai ensinar ele lá uma aberração. E ensina. Pior de tudo é que ensina. Então veja, irmãos. Mas eu tenho fé em Deus, que vai proteger meus filhos, que vai proteger meus netos, que vai proteger minha família, que vai proteger os irmãos da minha igreja, que vai proteger as nossas famílias. Eu creio, irmãos. E o Senhor pode preservar? Pode. E Ele preserva, irmãos. Porque quem tem nos preservado neste mundo é o Senhor Deus, o nosso Senhor. Amém? Eu não sei qual é o problema que você está passando, a tempestade, a falta de decisão, mas Jesus o convida esta noite a confiar nele, a pegar a sua dúvida, lançar sobre ele e confiar nele, deixar que ele conduza toda a situação. Eu não sei se você já creu no Senhor Jesus, mas se você não creu, eu gostaria de deixar o último versículo, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Então, se alguém está me assistindo pela internet e ainda não tem essa convicção, tome essa decisão ainda hoje. Confesse com a sua boca, crê com o seu coração e confia no Senhor. Porque os discípulos estavam com medo, porque lhes faltava fé. Fé é acreditar naquilo que nós não podemos ver. Porque se nós podemos ver, já não precisamos mais de fé. Tá bom? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso Deus. É o Senhor que guarda cada um de nós. É o Senhor que nos preserva. O Senhor permite, ó Pai, que nós passemos por tempestades e tribulações e aflições. Mas também o Senhor é aquele que nos dá a tua paz. É o Senhor que cuida e nos guarda. E o Senhor está sempre conosco. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Te peço pela tua igreja aqui reunida, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um dos teus servos esta noite. Que a tua palavra possa ecoar em nossas mentes e em nosso coração, para que possamos estar dentro da tua vontade, confiados no Senhor. E se há pessoas que não creem no Senhor Jesus, que esta noite seja uma noite aceitável. E que vidas possam ser transformadas pelo teu poder, ó Pai. É o que eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma oração silenciosa, estamos encerrados. Se você trouxe a oferta, pode colocar aqui no gasofilácio, tá, irmão? Desculpa, tá bom? Nas promessas do meu Salvador.